Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição da nossa EBD. Na lição que temos como tema, como título, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, para 14 de dezembro de 2025, que também comemoramos o Dia Nacional da Bíblia. A lição número 11 tem como título O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. O nosso textuário diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4:8. E a verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então, hoje estudaremos essa lição, Nós já estudamos desde a primeira lição sobre toda a criação, a criação do homem, feita por Deus ali, descrita no Gênesis, e também a queda do homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem um ser dotado de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E após a queda, o homem ter pecado, toda essa estrutura, em sua totalidade, foi corrompida pelo pecado. Então nós já estudamos em lições anteriores sobre o corpo, as consequências que o pecado trouxe sobre o corpo. Estudamos também sobre a alma, sobre as faculdades da alma, emoções, sentimentos, a parte afetiva, os desejos, os pensamentos, toda a parte da alma, as faculdades da alma. E também estudamos agora, começamos a estudar na lição da semana passada, a lição número 10, sobre o espírito, sobre o espírito do homem, que nós denotamos como o âmago, ou seja, a parte mais íntima e mais profunda do homem, quando nós aprendemos que ela é a responsável pela vida humana e também pela comunicação, esse elo de ligação entre o homem e Deus, o seu Criador. E na lição também estudamos, a gente aprendeu que a alma do homem também peca, porque toda a estrutura do homem, em sua totalidade, foi corrompida pelo pecado. Então há também pecados dentro do espírito humano, do espírito do homem. E dando continuidade aos estudos sobre o espírito humano, hoje estudaremos sobre as disciplinas cristãs, mais precisamente sobre a piedade. A importância, nós teremos como objetivo explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre a sua dimensão interna e externa, também despertar nos alunos e a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E também conscientizar os alunos, nós vamos nos conscientizar que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais para as batalhas contra as forças do mal. Então, antes de entrar aqui na introdução e nos tópicos, vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo 4, de 6 ao 8, de 13 ao 16, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que
teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. As palavras aqui de Paulo, a Timóteo. Então, a nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Vivemos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Então, aqui na introdução, a gente já vê, aqui temos por palavra-chave disciplina, que é o que a gente vai estudar. Disciplinas são obediências, seguir regras, ter uma constância, em obedecer certas regras. Isso é ser disciplinado, isso é disciplina. Então, a gente vai estudar partindo do conceito de piedade. A gente vai ver que o conceito de piedade aqui dentro da lição, que é piedade, o que é ser piedoso. A gente vai ver que a piedade são práticas, são práticas cristãs, mas são práticas tanto no sentido vertical como horizontal. É a nossa comunhão com Deus, primeiramente comunhão com Deus no sentido vertical, mas também horizontal, comunhão com o nosso semelhante, com os nossos semelhantes. Então, essa comunhão, essas práticas que nos dá essa comunhão com Deus e com o nosso semelhante, com o homem, é que nos faz ser pessoas piedosas. E ele aqui, na introdução, ele já menciona a questão do corpo, que o corpo precisa ser alimentado. A gente estudou na lição, quando nós estudamos sobre o corpo humano, a gente estudou que o corpo precisa ser bem alimentado, ser bem exercitado, ter práticas de exercícios físicos, ter uma boa alimentação para ele ter uma saúde, para ele permanecer ter uma estrutura saudável. Então, isso é importante. Então, exercícios corporais, práticas de exercícios e uma boa alimentação é muito importante para o nosso corpo. Mas também o nosso espírito, ele necessita também de práticas que fortaleçam, que o fortaleça. Então é preciso. Então nós estudaremos hoje sobre nesse sentido, das práticas espirituais para manter fortalecido também o nosso espírito. Então aqui o tópico 1, ele traz o título de A Piedade e as Disciplinas Cristãs. O subtópico 1 diz assim: exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Está lá em 1 Timóteo 4:8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Contudo, ele enfatiza sobre excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor, apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nessa vida e na eternidade. Então aqui ele traz esse paralelo, exercício corporal e piedade, que são os exercícios espirituais. Essas disciplinas espirituais. Paulo aqui, ao mencionar aqui em 1 Timóteo 4:8, ele faz esse paralelo, essa comparação, entre o exercício corporal e a piedade, as práticas espirituais. Ele não está, quando ele fala assim, que o exercício corporal para pouco se aproveita, para pouco é proveitoso, ele não está desprezando o exercício corporal, de maneira alguma. Até porque Paulo era uma pessoa que se preocupava, tanto que um capítulo seguinte, no capítulo 5 da mesma carta de 1 Timóteo, Paulo, dando orientações a Timóteo, ele próprio orienta Timóteo, quando ele fala que não tomas apenas água,
né? Mas toma um pouco de vinho por causa das suas enfermidades no estômago. Então você vê a preocupação de Paulo com o corpo também de Timóteo. Então ele estava ali preocupado. Então você vê que ele era uma pessoa que também se preocupava com o corpo, né? E ele diz aqui no final aqui do subtópico, né, que Paulo era uma pessoa ativa, né? Paulo estava em constantes viagens, né? Paulo estava... as viagens não eram como no tempo de hoje, que tem um carro, tem um automóvel, as viagens podem ser fazer para atravessar um país inteiro de avião, né? Mas as viagens eram longas e muitas vezes era a pé, em cima de transportes de cavalgadura, em navios. Então eram viagens que estavam era constante os exercícios corporais. Então Paulo era uma pessoa muito ativa, ele estava sempre nessas viagens missionárias, trabalhando o seu corpo também. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui, ele fala, né, ele explica, que os exercícios corporais, por mais que tenha a sua relevância, tenha a sua importância, mas fica aqui mesmo, aqui na Terra, é para o presente, né? Ou seja, o corpo a gente precisa exercitar. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, né, esse corpo precisa estar com saúde, precisa estar bem alimentado para a nossa sobrevivência. Mas, em comparação com os exercícios, com a piedade, que é os exercícios espirituais, né, a relevância que ele cita aqui, né, ele usa a palavra aqui, a palavra aqui que ele usa, né, se sobressai a questão do exercício espiritual, né? Ele fala aqui, ó, ele não está desprezando um em detrimento do outro, né? Mas ele fala que o quê? Que o exercício espiritual, além de servir para essa vida, porque a gente sabe que a gente quando está com o nosso espírito saudável, nossa alma saudável, também vai refletir no nosso corpo, vai também refletir, nosso corpo vai também se beneficiar com o exercício, mas também para a vida eterna, para o porvir, para o futuro. Então Paulo estava querendo dizer isso, né? Ou seja, ele está fazendo uma comparação onde quando muitas pessoas estão preocupadas apenas com os exercícios corporais, com a vida aqui na Terra, está preocupada apenas em exercitar o seu corpo físico, mas o seu espiritual, né? A sua parte espiritual, onde é que fica, né? O seu espírito, né? A gente sabe que vai chegar, né? A Bíblia logo fala também que vai chegar o tempo da velhice, né? Onde o nosso corpo não vai ser mais o mesmo, não vai responder, não vai ter a mesma saúde quando nós somos jovens, né? E a Bíblia fala até que depois de 70 é o quê? Câncer e fadiga. Mas se nós estivermos bem espiritualmente, é o que vai nos levar para a vida eterna, né? É estarmos com o nosso espírito e alma, né, em agrado ao Senhor, né? Então ele diz aqui, ó, a piedade traz benefícios nesta vida e na eternidade, né? Então Paulo estava querendo dizer isso, né? Ele não estava desprezando os exercícios corporais, mas ele estava enfatizando a importância, né, a sobreimportância, a maior importância que é os exercícios espirituais e a piedade, né? Então ele diz aqui, ó, subtópico 2, piedade interna e externa. Do grego eusébia, né, ou seja, bom, e sebomai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então está aqui o conceito de piedade, né? Ele resume aqui como um conjunto de atitudes, né? Ou seja, uma vida de devoção, né? Uma vida de devoção. Que expressa em quê? Em temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos. Mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade.
A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das escrituras, mas também sempre relacionadas com uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui que a piedade é interna e externa, como eu falei no início. Ela é vertical e horizontal. Né? Ela tem que ter, primeiramente, no sentido vertical. Nós temos que ter uma vida de devoção a Deus. Se nós estamos, né, com a parte externa, né, que é importante, é um conjunto, tem que ter os dois, a parte interna e externa, né? Se nós estamos ali, né, ele cita aqui o catolicismo, ele cita também os fariseus, né, e a gente vê biblicamente, né, Jesus repreendeu os fariseus, né, por fazerem orações, né, longas, por se mostrarem, eles estavam muito preocupados com mostrar aos outros o que faziam, mas quando o seu interior estava cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, né? E eles faziam ali, né, ali em Mateus 23 e 23, né, Jesus dá um alerta, diz que aqueles fariseus, eles davam o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas eles estavam negligenciando o mais importante dos preceitos, né? A justiça, a misericórdia, né? A fidelidade a Deus. Eles estavam apenas fazendo aquilo que era externo, né? Com longas orações, com jejuns, mas eles estavam negligenciando a misericórdia, a fé, né? A fidelidade, né? E Jesus disse que isso era errado, né? Isso era errado. E quantos e quantos não têm uma vida achando que estão numa vida de piedade, uma vida de exercícios espirituais, quando estão ali, né, apenas tentando mostrar para as outras pessoas que é uma pessoa piedosa, mas quando na verdade o seu íntimo, o seu coração está carregado, né, de pecados, carregado de mágoas, de rancor e de uma vida que não eles não têm o amor ao próximo, que é o principal de todos, né? É o amor, né? Paulo enfatiza muito isso na carta aos Coríntios, né? Sobre a questão do amor, que de nada vale, né? Se eu tenho muitas práticas, né? Se eu tenho muitas coisas, né? As obras, mas se eu não tiver o amor, de nada vale, é como um sino que tine, né? De nada vale, é só ali para mostrar para as pessoas, né? Algo que por dentro do meu interior, né, como o Senhor falou, né, é como um sepulcro caiado. Né? Jesus estava dizendo que aqueles homens, aqueles fariseus, escribas, eles se enganchavam, né, eles coavam ali um mosquito quando engoliam um camelo. Né? Jesus fala nesse sentido. Né? Jesus estava falando nesse sentido. E ele disse aqui que a verdadeira prática, a verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, mas também que é a oração, o jejum, que é de suma importância. Mas ele diz aqui, mais uma vida sincera e profunda de devoção a Deus. A gente já estudou em lições anteriores, a gente falou a questão de um dos filhos de Adão e Eva, né, por nome de Caim. Né? Caim fez o externo. Caim foi lá, ofereceu seu sacrifício, né, fazer aquela oferta a Deus. Mas o Senhor não recebeu, porque a sua piedade estava apenas externa, mas o seu interior, o seu coração, onde somente Deus conhece, né, o nosso coração, ele nos conhece, o seu interior estava ali tomado de ódio, de mágoa, de inveja. Né? Então Deus conhecia o interior de Caim. Então Caim, ele não era um homem piedoso, porque faltava o quê? A sua piedade na parte interna. Né? Então ele estava ali com o coração cheio de mágoas, cheio de rancor. Né? Então diz aqui, ó, o que é que inclui? Inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Né? A Bíblia fala de um homem por nome de Cornélio. Cornélio era um homem que foi citado como um homem piedoso. Né? Mas ele estava, né, Cornélio diz, o texto aqui de Atos 10, que Cornélio, ele era um homem piedoso e temente a Deus. Olha o temor a Deus aqui, ó. Olha o temor a Deus junto, né, de sua piedade. E ele, o que é que ele fazia? Ele fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, essa parte externa,
Mas ele também estava o quê? De contínua oração a Deus. Ele tinha uma vida de devoção a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Então ele era piedoso porque ele tinha sua parte interna e externa de devoção a Deus. Né? Então, subtópico 3, ele fala de piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu os seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas. O que quer dizer? O que dizer dos que proclamam os seus jejuns, inclusive em redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana nessa, nossa recompensa se resumirá ao reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando a sua prática for coletiva, assim sendo, de preferência, apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Então, piedade e discrição. Né? O Senhor aqui, Jesus, ele faz um alerta, né? Ele fala aqui as referências, né, no livro de Mateus, que a piedade, como no sentido de jejum e outras práticas, né, que estão relacionadas a uma vida de piedade, não pode ter exibicionismo. Né? Você não pode fazer no intuito de mostrar para as pessoas que você está fazendo. Né? Vou citar alguns aqui, se você vai dar uma esmola, vai dar uma ajuda a alguém, você não precisa ir lá mostrar para todo mundo que está dando aquela ajuda. Você tem que fazer de coração, né, com sinceridade, de amor ao próximo. Né? Não precisa você estar mostrando, tirando foto, exibindo em redes sociais que você está fazendo, dando aquela contribuição àquela pessoa, aquela ajuda, porque o interesse, o importante é você ajudar de todo o seu coração, você ajudar. Você não precisa estar divulgando. Né? E o Senhor faz esse alerta, né, que quando desse uma oferta ali, uma esmola, né, não precisava estar mostrando o que sua mão direita fizer, o que sua mão direita doar, a esconda da esquerda. Né? Então Jesus estava ensinando, né? E ele também cita a questão do jejum, né? Que quando for jejuar não precisa estar mostrando para todo mundo, tem que fazer com sabedoria, não precisa estar ali, os fariseus, né, as pessoas daquela época faziam muito isso, né? Ficavam ali com todo desfigurados, para todo mundo estar sabendo, perguntar, você está fazendo jejum, para ele estar divulgando que estava fazendo jejum. Mas o Senhor disse que fizesse com sabedoria, né? Esse que lavasse o rosto, ficasse com um semblante que ninguém notasse que você estava praticando o jejum. Né? Não precisa estar divulgando, eu estou fazendo jejum. Né? Não precisa estar dizendo ali, é algo entre você e Deus. Né? Um exercício espiritual, né, que você está fazendo para Deus, entre você e Deus. Não precisa estar divulgando isso. Né? Não combina com exibicionismo. Né? E os fariseus, eles tinham muito isso, né, de estar exibindo, né, de estar mostrando para todos. Né? Então, ele diz aqui, né, o comentarista aqui, ele fala que o anúncio só precisa somente fazer esse anúncio se for um jejum coletivo, né? Por exemplo, a igreja vai fazer um jejum. Então, ali ele é anunciado e ele diz que, de preferência, somente com aqueles que estão naquele propósito, né? Você pode divulgar somente na igreja, não precisa nem expor em redes sociais para pessoas que estão de fora daquele grupo, que vão participar do jejum, saber. Ou seja, apenas as pessoas envolvidas naquele propósito. Então, a piedade está ligada à discrição, não ao exibicionismo, certo? Então, Jesus ele nos alerta quanto a isso. Tópico 2. O desafio das disciplinas espirituais. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos quer se exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo.
Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12, 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Então aqui é a analogia ao corpo, né? Então, assim como o corpo, né, já foi falado, precisa de exercício, precisa de práticas, né, se exercitar para se manter firme, forte, o nosso espírito também precisa, né? Há essa analogia, né, entre o corpo e o espírito, né, os exercícios corporais e os espirituais. Ele fala aqui que quanto menos, né, a parte do corpo, né, quanto menos você se exercita, menos você tem vontade de se exercitar. E para você recomeçar, né, uma vida de exercícios físicos, né, corporais, né, seu corpo vai sentir, né, você vai sentir dor no início, não é fácil. Você manter uma disciplina, uma vida de disciplina, de exercícios físicos, de uma boa alimentação, não são disciplinas fáceis. Né, de seguir a regra mesmo, a risca, não é fácil. Mas primeiro você tem que você vai dar o primeiro passo, né, e ter uma continuidade, uma vida contínua, né? E a partir daí, cada dia vai se tornando um pouco mais fácil. Então ele também faz essa analogia ao espírito, né? Parte espiritual. Né? Quando você começa a ter uma vida de devoção, uma vida de práticas espirituais, pode parecer difícil no começo, né? Mas você vai pegando gosto, né? Você vai pegando gosto, você vai se tornando mais fraco. Você começa com um versículo por dia, daqui a pouco você está lendo um capítulo, e daqui a pouco você não quer mais parar, você quer estar em contínua leitura da palavra, da mesma forma a oração. Né? Quando você começa o dia com um bom exercício físico, com uma boa alimentação, seu dia se torna muito melhor. Né? Então também, quando você começa o dia com uma prática, um exercício, uma oração, né, de agradecimento pelo dia que está se iniciando, né, pela noite que passou, né, e começa com uma leitura, né, você vai fortalecer o seu espírito. Então, seu dia, né, vai ser muito mais proveitoso. Então, você vai aos pouquinhos, né, começa, e daí a pouco você quer passar muitas horas se exercitando espiritualmente. Né. E ele diz aqui que o corpo parado, né, ele vai atrofiar, né, ele vai ficar num estado, né, de imobilidade. Né. Mas quando você trabalha seu corpo, né, quando você se exercita, o corpo vai tendo essa mobilidade melhor, essas limitações físicas, né, vai se deixando de lado. Né? E ele cita aqui, né, o texto de Hebreus, né, um texto metafórico, mas que se encaixa perfeitamente no nosso espírito. Né? Ele diz que, portanto, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Né? A linguagem aqui é metafórica, mas muitas vezes a fraqueza de espírito é sentida no corpo. A gente já estudou isso. O corpo, né, muitas vezes, né, o corpo e a alma, né, muitas vezes, até pecados já são em decorrência de pecados lá no nosso espírito, né, de fraqueza lá no nosso espírito, que vai ser refletido na nossa alma e no nosso corpo. Né. Apatia, engano e pecado, subtópico 2. A diminuição da prática de oração, do jejum e da meditação nas Escrituras, causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vai se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão, e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Como estão as nossas disciplinas espirituais e congregacionais? Né? Então aqui ele faz um alerta, né? Que essa diminuição, né, dessas práticas espirituais, né, nos deixa mais com perda de discernimento, né, e sensibilidade espiritual. O que é pecado passa a não ser mais pecado. Né? A gente fica ali com a mente cauterizada por filosofias e vãs sutilezas. Né? A gente começa a entrar
não só no sentido singular, no sentido individual, mas as congregações, as igrejas, né? Como estão as práticas nas igrejas, as práticas espirituais, né? Como está o nosso culto? Será que ele está bem fortalecido da palavra, né? Da oração? Né? Ou tem muito mais entretenimento, né? Diversão, do que propriamente a palavra de Deus, né? O que é oração, né? Como está? Como está sendo nossos cultos, nossos trabalhos em nossa comunidade, né, cristã? Né? Como está sendo? Né? Como está sendo? Né? Então aqui ele dá esse alerta, né? Ele diz que pessoas assim, né, começam agora a ser invadidas pelo secularismo, né? Pelas vãs filosofias, né? Pelas ideologias aí, né? Estão entrando cada vez mais, por quê? Porque nosso corpo não está o quê? Fortalecido, nosso espírito não está fortalecido, né? Então a gente fica muito aberto, né, para essas práticas, né? Da teoria à prática, subtópico 3. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia, oração, praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação em reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a nossa família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia, né? Então, da teoria à prática, né? A nossa vida de piedade, né, as práticas espirituais não pode ficar apenas em teoria, né? Tem que ficar na prática, né? Então, elas têm que ser praticadas, né? E ele cita aqui, né, que realmente, né, a vida humana, a gente já estudou isso, que estão cada vez mais sem tempo para nada, né? Muito trabalho, muita coisa da vida secular. E nos resta um pouco tempo. Mas isso não é desculpa, nós não devemos, por achar ou por ocupar muito do nosso dia com as coisas cotidianas, não podemos abandonar as práticas espirituais, que aí nós vamos estar com o corpo fortalecido, mas um espírito fraco, né? E ele diz aqui, comece seu dia, né? A gente até falou, né, com oração, com a meditação, né? Então isso aqui são práticas, né? Ele cita aqui também, né? Embora que momentos curtos do dia, né? Você está ali, um pouco de tempo que você está sem estar no trabalho, não está ali nas tarefas cotidianas da sua casa, ali naquele tempinho que você está ali, você vai lá, faz uma leitura, né? Faz uma oração, né? Faz uma prática espiritual, né? E ele também cita, né? Manter uma frequência nos cultos, isso é muito importante, né? Ser aluno assíduo da escola dominical, né? Vir para a escola dominical aprender, né? Isso é muito importante, né? Que fortalece sua vida espiritual, né? E tantas outras, né? Hinos sacros, literatura cristã sadia, tudo isso são práticas, né, das disciplinas espirituais que vão fortalecer o nosso espírito. Subtópico 3. As disciplinas e a luta espirituais. As astúcias do maligno. O cristão deve ter uma luta espiritual travada nas regiões celestiais. Contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? O texto lá de Efésios. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engrenando ciladas. Seu intento constante é atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito. A alma, de igual forma, quer atingir os que são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Então aqui
As disciplinas espirituais e uma luta espiritual. A gente, lendo ali o texto de Efésios 6, a gente vê que a gente tem uma luta travada, né? Uma luta espiritual, né? O cristão tem essa batalha para vencer. E somente o quê? Com oração e súplica, né? Constante oração, né? Constante oração que podemos vencer, né? A gente viu que o nosso Senhor Jesus, né? Ele foi tentado, né? Após uma disciplina espiritual, ali, Jesus orou e jejuou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome, uma necessidade física ali. E o inimigo já estava ali pronto para o tentar com aquilo que ele estava necessitando, com aquela necessidade de Cristo, né? Ao ponto de dizer que transformasse aquelas pedras, né, em pão. Mas o Senhor estava preparado, porque ele estava com a sua disciplina espiritual em dia. E Jesus ali, ele repreende, ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então ele estava preparado. Então nós também devemos estar preparados. O inimigo está ali, né, prontos, né, sempre pronto, está ali todo o tempo, nos tentando derrotar. Mas nós precisamos vencê-lo que através das práticas espirituais, né? Que Paulo cita muito bem ali em Efésios 6, né? E com destaque para isso, oração e súplica no Espírito em todo o tempo, né? Evitando distrações, sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa. Devemos nos apegar a elas, agindo com prudência e na administração do nosso tempo. Para isso, é preciso evitar distrações dos quais altamente o celular é a principal. Tem de se tornar uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagem no WhatsApp, abrir o Instagram ou Facebook ou assistir um vídeo no YouTube. Às vezes, até mesmo nos tempos, em pleno culto, é a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, quando sem qualquer propósito útil e necessário. Que o Senhor nos guarde todo o vício. Então, ele cita que evitando distrações, né? Muitas são as distrações que podem tomar, né, consumir todo o nosso tempo, né? São diversas, né? E ele cita que a principal delas, na atualidade, é o celular, as redes sociais, né? Tem tomado muito o nosso tempo, né? Então, nós não podemos ser radicais ao ponto de dizer que é pecado ter uma rede social, é pecado ter um celular, jamais. As tecnologias estão aí até para nos ajudar, né? Em muitas áreas, inclusive até no evangelismo. Mas a gente tem que ter cuidado para que isso não torne um vício, né? A gente não fique viciado ao ponto de tomar todo o nosso tempo em não praticarmos mais, né, exercícios espirituais, né? Ele cita aqui até às vezes na hora do culto, né? A gente vem para o culto, né? Muitas vezes está ali, de repente está usando ali uma rede social, sem utilidade alguma, sem necessidade ou sem uma urgência. Às vezes é preciso uma urgência, você pode usar seu celular numa urgência, mas muitas das vezes as pessoas estão, como ele cita aqui, né, uma compulsão por acessar, né, uma dependência digital mesmo, que não consegue mais viver sem estar consumindo todo o seu tempo em internet, em redes sociais e, né, nas redes sociais e muitas outras distrações, né? As pessoas parecem que se não tiverem acessando ali, já acorda de manhã a primeira coisa a se fazer, né, pegar um celular, acessar uma rede social, né, e nem agradece a Deus pela noite que passou e pelo dia de vida que o Senhor lhe concedeu, né? Então a gente tem que ter cuidado nessas distrações. Nosso tempo já é muito corrido, com trabalho, com família, com tarefas cotidianas de sua casa, e o pouco tempo ainda que sobra, você ainda toma todo o espaço com coisas fúteis, né, que não vai te levar a uma vida de piedade, né? Então ele diz aqui, que o Senhor nos guarde de todo vício, né? Então a conclusão, para a gente encerrar essa lição, diz assim: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente por toda a nossa vida. Enquanto estamos aqui, a gente tem que manter nossas disciplinas corporais, mas principalmente, como disse Paulo,
que é proveitosa tanto para essa vida como para a nossa vida eterna. Nossas disciplinas espirituais têm que estar em dia. Né? Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê da sua graça para que possamos viver uma vida, né, de constante disciplina espiritual. Né? E uma boa aula a todos.